Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 50 do Enem 2009. Vamos lá? A primeira metade do século XX, ou seja, até 1950, foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana, certo? Então, principalmente por que motivo? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? Que vão matar milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, certo? Vamos para a pergunta. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão dois pontos. Então, vamos lá. O que a pergunta está perguntando? Entre os principais fatores, que estiveram na origem dos conflitos, então, os fatores que tiveram na origem desses conflitos, quais são eles os principais? Então, quais fatores, quais acontecimentos, eventos estão na origem desses conflitos? Tudo bem? Vamos para as alternativas. Letra A. A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Correta, certo? A crise do colonialismo, eu colocaria aqui, se eu fosse a pessoa que faz a prova do Enem, eu falaria imperialismo ou neocolonialismo. Por quê? O colonialismo pode ser também, por exemplo, a colonização que a gente teve aqui no Brasil, que não foi no século XX, certo? Mas, de certa forma, é a mesma coisa, tudo bem? É a mesma palavra, mas está falando de outro tipo de colonialismo, está falando do imperialismo que aconteceu no século XIX e no século XX, certo? Então, as nações imperialistas se chocaram e graças a isso nasceram as principais guerras, certo? A ascensão do nacionalismo, perfeito. Nações como, por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra, nesta fase existe um nacionalismo exacerbado, tudo bem? Então, graças, por exemplo, à unificação da Alemanha, que acontece no século XIX só, existem nações que começam a inflar o ego da população, tudo bem? E isso para uma guerra pura pólvora, certo? E dos totalitarismos, tudo bem? Aqueles governos totalitários, ditatoriais, que têm uma ligação muito grande com esses nacionalismos. Então, a ascensão do Hitler na Alemanha, a ascensão do Mussolini na Itália e etc. Tudo bem? A letra A falou de 3 eventos e 3 acontecimentos interessantes para, terem originado as grandes guerras do século XX. Vamos para a letra B. O enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. Galera, a Grande Depressão, que aconteceu em 1929, ela impulsiona a Segunda Guerra Mundial? Sim, com certeza. Mas a corrida nuclear, ela só acontece após a metade do século XX. Então, essa corrida nuclear, que vai ser feita principalmente entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, vai acontecer na Guerra Fria. Isso é a partir da metade do século XX, tudo bem? A partir de 1950. Então, a letra B não está falando sobre a primeira metade do século XX. Então, valsa. Letra C. O declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. Galera, mesmo que sejam acontecimentos bem ligados à primeira metade do século XX, você não pode dizer que os principais fatores, por exemplo, é o fracasso da Liga das Nações, certo? Então, graças à Liga das Nações não ter funcionado, que a guerra estourou. Tudo bem? Parece que é o motivo da guerra ter estourado. Não é esse, tudo bem? A Segunda Guerra Mundial não estourou por causa do fracasso da Liga das Nações, tudo bem? Existe todo um sentimento de nacionalismo alemão, um revanchismo em relação à Primeira Guerra Mundial, certo? Então, não é o principal fator, tudo bem? E mesmo também a Revolução Cubana, que não é um principal fator para ter originado as grandes guerras, tudo bem? A Revolução Cubana, inclusive, nem está relacionado à Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Então, letra C, falsa. Letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. O expansionismo soviético, mais uma vez, vem a partir da Guerra Fria, certo? Então, também não está falando sobre a primeira metade do século XX, está falando depois, tudo bem?
A corrida armamentista foi um fator importante? Considero um fator importante, tudo bem? Embora as pessoas apenas lembrem que parece que a corrida armamentista só aconteceu na Guerra Fria. Não, aconteceu na Europa, também antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, certo? Mas a letra A fala muito melhor sobre os principais fatores. Então, a letra D, falsa. Letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Embora a unificação da Alemanha tenha acontecido no século XIX apenas, ela foi, sim, um dos motivos, por exemplo, para uma das origens para ter estourado a Primeira Guerra Mundial. E o imperialismo também. O que não está muito certo é a Revolução Bolchevique. Por quê? A Revolução Bolchevique está na origem dos principais conflitos? Não o na metade do século XX, tudo bem? Pela Rússia, pela União Soviética ser uma nação socialista, a gente vai ver depois que ela vai entrar em choque com o principal país capitalista da época, os Estados Unidos. Mas é a partir da primeira metade do século XX, tudo bem? É a partir de 1950 que a Revolução Bolchevique leva, assim, a um dos períodos, digamos, violentos da história. Embora a Guerra Fria não tenha matado tantas pessoas quanto, por exemplo, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, mais uma vez, embora alguma das alternativas fale de algumas coisas a respeito da origem dos conflitos, a letra A é a única que possui as três mais importantes, certo? Então, continuo com a mesma ideia. Letra A é a letra correta, certo? A pergunta até que estava um pouco óbvia, né? Quais são os primeiros fatores na origem? Só que não tem como você responder essa pergunta sem conhecimento histórico, né? A gente sabe que algumas questões do Enem, se a gente interpreta bem o texto, a gente consegue responder. Nessa questão não tem como. O texto praticamente não existe, são 2 linhas de texto. E se você não conhece o que está acontecendo durante o século XX, dificilmente vai conseguir responder a questão corretamente, beleza? Então, interpretar o texto, interpretar a pergunta? Sim, mas essa aqui, sem conhecimento histórico, não dá para responder. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!